agradece demais a presença do Leandro Gregorucci, né? O Leandro é um companheiro nosso de luta, né? Ele é o coordenador, um dos coordenadores da ortopedia do Serviço de São José dos Campos, no Hospital Regional de São José dos Campos, graduado pela Faculdade de Medicina da USP, fez ortopedia e medicina do esporte também lá no IoT da USP, doutorando, está concluindo o doutorado também na Faculdade de Medicina da USP, então é um grande expert, mas ele vai falar para nós hoje sobre um assunto muito instigante, que é, basicamente, a gente vai falar sobre tecnologias digitais e interação com o paciente. Ele apelidou, na verdade, esse é um conceito que a gente chama de saúde 4.0. O Leandro, ele é um aficionado por inovação e tecnologia também, além de um excelente ortopedista, então vai ser muito interessante essa discussão e eu agradeço imensamente a participação dele na nossa sessão, professor Luiz Venere Decour. Então, a palavra é sua, Leandro. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Germano, obrigado pelo convite. Elga, obrigado pela ajuda. Espero poder retribuir aí as expectativas. Como o Germano falou, eu faço parte de uma equipe, que é a Artron, sou eu, Gustavo e Marco Aurélio, a gente coordena a ortopedia de registro de São José dos Campos, teoricamente do litoral norte, que ainda não começou, virou hospital Covid, né? Também uma parte do Sírio-Libanês, que a gente chama Projeto CQC e Saúde Corporativa do Sírio-Libanês, e também temos a clínica. Então, aqui, todas as sociedades que eu faço parte, minha carreira foi voltada mesmo para a ortopedia e mais para o lado da medicina esportiva, no qual fui médico da Seleção Brasileira de handebol, contribuindo nas Olimpíadas, Campeonatos Mundiais. E comecei o doutorado, me inscrevi no doutorado o ano passado, e uma das matérias que eu acompanhei falava sobre inovações tecnológicas, inclusive na medicina. Um tema que me chamou muita atenção é que vocês vão ouvir falar muito a partir desse ano, do próximo, que é saúde 4.0, ou o termo em inglês que é o healthcare 4.0. Então, por que isso? Na verdade, é um termo que veio associado da indústria. Então, está correlacionada as revoluções, as etapas das revoluções industriais. Então, a primeira revolução industrial, só para vocês terem uma explicação e poder fazer uma correlação, ela foi iniciada mais ou menos ali no século XIX, no século XVIII, que variou de um período de 1760 até 1840, que foi a transição da manufatura manual para a manufatura a partir de máquinas. Então, a gente vê aqui uma daquelas grandes máquinas antigas de tecelagem, no qual substituíram as tecelãs ou as costureiras. A segunda revolução industrial já aconteceu com o envolvimento de uma revolução tecnológica. Aconteceu no início no século XIX, início do século XX, que foi a instalação de extensas redes ferroviárias e telegráficas que permitiram transferência entre as pessoas de conhecimento e também de ideias, ou seja, nesse período começou a ter a conexão entre locais de difícil acesso ou que demoravam muito para acontecer devido a essa evolução tecnológica. A terceira revolução industrial, acho que todos nós aqui passamos por ela em algum momento. Na verdade, ela também é conhecida como Revolução Digital, aconteceu no início do século XX, desde quando começaram as primeiras experiências através de internet, de fibra ótica. Quem é aqui que não jogou um Atari, né? Todo mundo jogou um Atari. Lembra daqueles telefones móveis lá, que eram os tijolões, parecia um tijolo que você ficava com ele no telefone? E também passamos pela fundação da Microsoft, da Apple, a criação do Walkman, do modem, das linguagens, que era o DOS, Linux e assim por diante, até chegar hoje, no qual nós estamos passando pelo Bitcoin, WhatsApp e Instagram e etc. E a quarta revolução industrial é um termo esse termo foi criado, Indústria 4.0, em 2011, num projeto do governo alemão que estava promovendo a informatização da manufatura. Então, qual que é a ideia? Era uma forte customização de produtos sob condições de produção flexível, ou seja, você não vai fazer o mesmo produto para todo mundo, você vai passar agora a fazer produtos customizados, mas em larga escala, em massa. E para isso acontecer, é necessário que tenha as situações de produção, tenha uma auto-otimização, autoconfiguração, autodiagnóstico, cognição
e suporte de inteligência dos trabalhadores. Ou seja, na verdade, é interessante que as próprias máquinas consigam melhorar continuamente somente com a ajuda do ser humano para que isso possa acontecer. E como fica a saúde, né? A saúde também segue a mesma tendência. Então, quando nós fazemos algumas correlações entre a indústria 1.0 e a saúde 1.0, na verdade, a 1.0 nos remete ao tratamento clássico, aquele que é realizado durante séculos que nós aprendemos a medicina clássica, que é Acho que travou o doutor Leandro. Ele está travado, acho que a conexão dele. As outras pessoas estão normais. Deixa eu ver se a doutora Bárbara... Alô, vocês estão me ouvindo? Oi, voltou. Voltou? Bom, vamos ver aqui onde parou. Isso aqui vocês chegaram a ver? O anterior. O anterior. Esse daqui. Isso aí. Tá, então perfeito. Vamos lá. Você vê que a tecnologia nem sempre ajuda, né? Então, a saúde 1.0, ela consistia nesse atendimento entre o médico e o paciente, essa relação que todos nós aprendemos na faculdade, que é o médico pessoalmente atendendo o paciente e prescrevendo um tratamento clínico ou qualquer tratamento que seja. E como veio essa evolução da saúde 1.0 para a saúde 4.0? No início era considerado o que eu acabei de explicar sobre a interação médico-paciente, a 2.0 foi a introdução de equipamentos médicos e equipamentos de monitorização médica na ajuda ao diagnóstico, na ajuda ao acompanhamento do paciente. A saúde 3.0 é o momento no qual esses equipamentos eles começam a produzir dados e esses dados têm que ser armazenados. Leandro, como é que você já voltou aí sua conexão? Agora não, doutor. Estou tentando ver lá com nós. Eu acho que a doutora Bárbara está lá perto dele também. Vou tentar falar com ela. Voltou. Oi, gente, desculpa, eu não estou em São Paulo e não era para acontecer. Vamos tentar uma última vez, eu dei uma mexida aqui. Bom, a evolução dessa saúde 1.0 para a saúde 4.0
veio nessa escala, no qual a saúde 4.0 é a interação desse conhecimento todo que é gerado hoje em dia e utilização da inteligência artificial para poder analisar. Então, eu vou falar sobre vocês com 3 tópicos relativos a o que significa ser saúde 4.0. O primeiro deles é que a saúde 4.0 ela precisa ter 2 elementos para poder se consolidar, para você falar hoje em dia que você está nessa vanguarda. Primeira coisa, inteligência. Ou seja, através de inteligência artificial ou conglomerados de computadores ou algoritmos que sejam capacitados para estratificar e classificar os dados. A partir dessa estratificação e classificação, você vai conseguir fazer uma análise e uma predição do que possa acontecer. E com a utilização desses dados, você vai fazer uma prevenção e tratamento precoce do paciente. Não vamos atuar somente quando o problema aparece. A intenção agora é atuar precocemente, antes dele aparecer. E para que você possa ter essa capacidade, a interconectividade é o que nós tentamos fazer todo dia, na verdade, nas nossas reuniões, é muito interessante. Então, a interação entre paciente médico e equipe multidisciplinar que trata do paciente é muito importante. Quantas vezes vocês não pegaram situações em que não tem essa interação entre o paciente médico e a equipe? A comunicação entre os cuidadores da saúde, ou seja, compartilhar as informações e as decisões, é o que mais comum acontece. Passa um profissional da saúde, fala alguma coisa, o outro fala outra, e assim por diante. E o paciente fica sem saber o que está acontecendo, porque não houve um consenso e um compartilhamento de informações. A utilização de equipamentos e devices, tais como Internet of Things, wearables, sensores, medidores, etc., para gerar dados, gerar informações que podemos ser utilizados. As organizações e a comunidade, elas vão precisar se comunicar, ou seja, as empresas, os hospitais, os provedores de saúde também vão precisar se comunicar com a sociedade de uma maneira geral, oferecendo informações e orientações para que a saúde não seja só uma saúde individualizada, mas também uma saúde coletiva para o bem-estar de todos. Custos e pagamentos, a busca da eficiência com a redução dos custos e o pagamento automático e a avaliação automática baseada em efetividade é uma coisa que é uma tendência que veio para ficar. E transição de cuidar através do espaço e do tempo. Apesar dessa frase parecer uma frase de ficção científica, na verdade nada mais é do que você conseguir acompanhar aquele paciente desde o momento que ele é inserido na produção de dados, ou seja, desde a infância, com os exames que ele é feito, e aí passando pela adolescência, passando pela vida adulta e assim por diante. Quantas vezes vocês não ficaram sabendo de pacientes que executaram o mesmo exame várias vezes porque o médico não teve capacidade de ver o resultado daquele exame, porque foi feito em uma outra instituição ou um período de tempo muito curto, mas ele não tem acesso. E tudo isso levando ao que nós chamamos de closed loops, ou seja, essa interconexão entre pacientes, os hospitais, os cuidadores e as organizações de saúde tem que estar no mesmo ambiente, antenado e se conversando. Isso daí é fundamental. Então, o cuidado centrado no paciente, no qual... centrado no paciente, no qual nós temos as instituições ao redor do paciente, quais são os hospitais, as clínicas, a medicação personalizada, as casas de apoio, telemedicina, produção de dados e análise desses dados. E o que dá suporte a tudo isso? É a logística, é a cobrança, são os instrumentos que produzem os dados, é o cloud computing, o home care, o mobile health. Hoje o celular é fundamental e vai ser cada vez mais importante no acompanhamento do paciente e a indústria farmacêutica. Então, o que nós temos que entender a respeito disso? É que a geração de dados leva a um conhecimento, mas não adianta nada você tentar entender os dados se você não criar uma sabedoria para utilizar os dados e esse conhecimento. E da onde que vem toda essa informação? Então, onde nós temos hoje geração de dados? Simplesmente, nós temos mídias sociais, os smartphones, os aparelhos que verificam o paciente o tempo todo, não só intra-hospitalar, mas também extra-hospitalar,
imagens que são geradas constantemente para esses pacientes, internet das coisas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e onde nós temos o conhecimento. O conhecimento hoje é baseado nas áreas de publicações científicas, ou seja, os sites, as revistas que compartilham publicações científicas sobre conhecimento, mas nem todo conhecimento padronizado ou partilhado por esses sites é um conhecimento de boa qualidade. E para você reconhecer e analisar tudo isso junto, é interessante você ter uma inteligência artificial por trás disso. Então, um termo que vocês vão ouvir falar chama IoT, que é Internet of Things. O que significa isso? Isso daí é uma das 3 coisas fundamentais da saúde 4.0. É a conexão em rede entre diferentes dispositivos que possibilitam gerar novos dados e torná-los mais inteligentes. Entre eles, os wearables, os sensores e os sensores de ambiente. Ou seja, você tem um relógio, você tem um sensor cardíaco, você tem um sensor neuronal, você tem o seu óculos, você tem o seu GPS, você tem a sua cama com sensores de pressão que possibilitam saber que horas que você deitou, que horas que você acordou, quantos movimentos você fez. Você vai ter a prótese de quadril com um sensor de movimento que vai possibilitar a gente analisar se aquele paciente está se recuperando no pós-operatório ou não, de maneira adequada ou não, e assim por diante. Então, todos esses equipamentos vão interagir entre si e, dessa maneira, produzir dados que nós podemos utilizar. Então, aqui são exemplos, o smartwatch, aquelas fitinhas, óculos, nós vemos os sensores cardíacos, os sensores neuronais, os oxímetros, sensores de glicose, tudo isso daqui pode ser interagido utilizando Internet of Things. Os sensores para você medir, por exemplo, sangue, acidez, algum tipo de sal mineral, glicemia, ritmo cardíaco, monitorização cardíaca, sensor de radiação e até mesmo sensores que nós estamos acostumados a usar dentro do hospital para medir inúmeras possibilidades. E os sensores de ambiente, que seria a casa automatizada, sensores de movimento, sensores de abertura de porta, sensores de luz de ambiente, se a pessoa consegue sentar na cama, o speaker no qual você consegue saber o que ele está ouvindo ou interagir através disso, sensores de som e a câmera para saber o que o paciente está fazendo naquele momento. Então, é interessante vocês darem uma olhada nesse artigo, no qual ele mostra o número de publicações até 2018 relacionando IoT à medicina. Olha só que até 2015 praticamente não tinha nenhuma publicação. E agora as coisas estão aumentando de forma exponencial. Eu não tive acesso à tabela, não consegui achar uma tabela até 2020. No entanto, provavelmente isso daí está aumentando de forma exponencial e é uma realidade que veio para ficar. Então, quais são as áreas de abrangência do IoT, que é essa comunicação entre diversos aparelhos que falam a mesma linguagem? Então, em casa, pode atingir até 67% das casas, 29% dos centros médicos, 4% das escolas, e quando a gente fala em centros médicos, nós falamos de hospitais, centros de reabilitação, clínicas, escritórios e casas de apoio. E aqui todas as especialidades médicas que podem ser afetadas pelo IoT. Na verdade, isso daqui é de um trabalho, que é esse trabalho aqui que está na tela, que ele mostra todos os trabalhos publicados até 2020 relacionando IoT à medicina, à especialidade médica. Então, nós podemos ver que todas as especialidades médicas praticamente aqui estão contempladas. Então, resumindo, nós temos aqui uma produção de dados que vai ser transferida em alta velocidade e num volume muito grande para nós de computação, e tudo isso aqui será armazenado num local único, que provavelmente vai ser na nuvem, utilizando o Cloud Computing. E qual que é o problema disso? Até hoje, e nós vamos viver essa próxima revolução nos próximos anos, é a velocidade de transmissão dos dados.
Então, quando nós comparamos as diversas linguagens que são realizadas, esses protocolos, nós temos um grande problema que é a diferença entre os dados e os protocolos. Isso daqui é um grande problema. E também a capacidade de transmissão desses dados. Então, não adianta você gerar muito dado se você não conseguir transmiti-lo rápido, numa velocidade suficiente para que ele possa ser analisado, transmitido, e reanalisado e retransmitido, e assim por diante. Então, quando nós vemos a capacidade de transmissão, você vê que com o passar dos anos ela foi aumentando. E hoje, o 5G vai ser a próxima revolução que nós vamos viver nos próximos anos. Ela não se trata de uma evolução do 4G. O 5G é uma outra tecnologia, no qual possibilita, através de torres de rede celular, você ter uma comunicação muito grande de dados. Então, nós temos a evolução do 1G até o 4G. Você vê que no 1G, que foi o início do celular, praticamente não tinha transferência de dados. E quem não passou por isso, transmitindo 40 KB, 21 megabytes, hoje o 4G chega até 1 gigabyte, mas o 5G pode chegar até 20 gigabytes de transmissão por segundo, dependendo do tipo de onda que ele utilizar para essa comunicação. Então, isso tudo possibilita com que você use a inteligência artificial para analisar essa grande quantidade de dados e ajudar o médico no diagnóstico ou nas tomadas de decisão do paciente quando tiver alguma patologia, ou mesmo simplesmente um aconselhamento para prevenção de futuras doenças. E quando a gente fala em inteligência artificial, olha só quantos termos estão associados à inteligência artificial em medicina e no mundo. Ou seja, nós temos a própria inteligência artificial, nós temos machine learning, representation learning, deep learning, principalmente machine learning, deep learning é o que vocês vão mais ouvir falar. Tem o unsupervised learning e o natural language processing. E todos eles estão integrados de uma maneira que criam uma rede. No final das contas, um acaba usando o conceito do outro. Então, para vocês entenderem o que é a inteligência artificial, é uma tecnologia que pode compreender, raciocinar, agir e se adaptar. O machine learning está dentro da inteligência artificial. Já são algoritmos cujo desempenho melhora à medida que eles recebem mais dados. Ou seja, lembra do 5G que eu falei? Se você tiver muito dado a oferecer, mais esse algoritmo, mais a máquina, mais a inteligência artificial vai aprender e vai melhorar. E o Deep Learning é um subconjunto na qual redes neuronais de várias camadas, aí a gente tem que falar com o pessoal da matemática, da física e da computação para explicar direito, eles aprendem com essa grande quantidade de dados. Ou seja, ele não só melhora, mas ele é capaz de melhorar, interpretar e tomar decisões baseadas nos dados que ele recebeu. Qual a dificuldade de uma implementação de uma inteligência artificial? Principalmente compartilhamento de dados. A segunda coisa é transparência desses dados e a segurança. Ou seja, esses dados vieram da onde? Qual a fonte? Será que foi autorizado você transmitir esses dados? Será que esses dados, ainda mais hoje com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos vivendo isso? A segurança, será que essa encriptação é segura o suficiente para garantir a anonimização do fornecedor dos dados? A padronização da metodologia de transmissão de dados também é muito importante. A questão financeira, porque depende de investimento para que isso aconteça. E a educação em inteligência artificial, que é uma novidade, pouca gente sabe os termos, quanto mais se aprofundar dentro da inteligência artificial e dentro da inteligência artificial na medicina, que nós médicos não somos pessoas voltadas para esse ramo. Isso daí vai ser uma grande necessidade, provavelmente, para as gerações futuras. Então, o compartilhamento de dados ele é muito importante, que tem que ter um treinamento inicial, validação, tem que ser contínuo,
a melhoria dos algoritmos de transmissão de compartilhamento, ela é constante, necessitando de calibração, e isso daqui é muito importante, ó, anonimização e desidentificação e consentimento informado. Ou seja, os dados compartilhados para que a máquina possa aprender não podem serem identificados, tem que ser uma coisa como se fosse um estudo duplo cego. E isso é muito difícil dentro da informática, porque de alguma maneira você sempre consegue identificar a fonte daqueles dados. A segurança do paciente é muito importante na implementação da inteligência artificial. Então, nós precisamos, temos algumas incertezas sobre as interações homem-máquina, sobre o desempenho do sistema. Será que vai alterar a relação médico-paciente algum dia? E a responsabilidade, se alguma coisa der errada, de quem que é? Do médico, do fornecedor, da plataforma, da fonte que forneceram os dados. E também nós temos que padronizar, integrar fluxos de trabalho. Então, o formato desses dados e os dados da saúde, cada um tem um formato diferente, tem um formato para imagem, um formato para dados laboratoriais, um formato para prescrição, um formato para evolução. Então, tudo isso é muito complicado de você interagir e transformar numa coisa só para que possa ser administrado e digerido. Então, passamos também pelas questões financeiras, que isso daqui depende de investimento, e normalmente não são investimentos baratos para manutenção e para melhoria da inteligência artificial, até chegar no momento em que você vê realmente resultado que está fazendo diferença para você. E educação do pessoal que trabalha com isso, ou seja, não só o técnico de informática ou o cientista de informática, como vocês queiram chamar, mas os médicos que precisam começar a entender e compreender algoritmos, conjuntos de dados, as suas limitações e essa parte relacionada à computação em informática. Então, hoje, as aplicações da inteligência artificial, nós temos aplicações em diagnóstico, no qual nós temos detecção de câncer, detecção de doenças infecciosas, análise de data para avaliação de doenças comuns, análise de dados de imagem para detecção precoce ou em alto volume sobre alterações de imagem. Nós temos informações centradas no paciente para promoção de saúde, nós temos no tratamento, ou seja, descobrir quais são os guidelines para o melhor tratamento daquela doença, daquele câncer específico que a pessoa tem, baseada na análise de DNA, e fazer uma pesquisa em bases de dados, publicações científicas a respeito. A interação da inteligência artificial com cirurgia robótica, sobre a análise, a predição e talvez mesmo a fabricação de farmacogenética, ou seja, medicações feitas especificamente baseadas na análise de DNA daquele paciente, e também medicina de precisão, além de que a parte administração e regulatória, no qual, utilizando Big Data, os hospitais, as operadoras, o governo, as instituições conseguiriam delimitar ou delinear tratamentos que devem seguir para um rumo ou outro rumo baseado nessas informações. Como que está isso hoje? Será que a inteligência artificial já está sendo utilizada no mundo? Sim, a resposta é sim, e só que tem um grande problema. Como você vai validar a utilização dessa inteligência artificial na medicina? O FDA, ele criou um departamento que chama Centro de Dispositivos e Saúde Radiológica e classificou as requisições de certificação de ou devices, ou programas, ou máquinas que utilizam inteligência artificial em classes 1, 2 e 3, como é a maioria das classificações, sendo que o nível 1 tem uma interação e traz um perigo muito baixo, caso aconteça alguma coisa ao paciente, normalmente seria utilizado somente para coleta de dados, e o nível 3, já se acontece alguma coisa de errado, traz um nível muito alto de risco ao paciente, necessitando de maiores aprofundamentos e até mesmo publicações científicas para que isso possa acontecer. Então, eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, o Arteris foi uma tecnologia de inteligência artificial que recebeu
a aprovação do FDA nos Estados Unidos, no qual ele encontra lesões em exames de tomografia computadorizada, radiografias e ressonância magnética, utilizando a inteligência artificial para identificar essas lesões e os nódulos cancerígenos. Ela também é utilizada em câncer de mama, em câncer pulmonar e também na análise de câncer cerebral. Nós temos também o IDX, que foi o outro que foi liberado pelo FDA, no qual é um software, não posso falar software, uma inteligência artificial que ela detecta automaticamente retinopatia diabética precocemente em pacientes adultos maiores de 22 anos de idade. Qual a intenção? Todos os pacientes que passam por aquela operadora de saúde fazem o exame na máquina, a máquina verifica se está totalmente normal, dá alta, vida normal. Se detecta alguma coisa ou a possibilidade de ter retinopatia diabética, ela é encaminhada para o oftalmologista, mas é ela que toma a decisão. Não há interação do médico nessa decisão. E também temos também o Guardian da Medtronic, que ele monitora continuamente a glicose do paciente e enviando dados para um aplicativo de smartphone que se conecta com uma outra central que utiliza a inteligência artificial do Watson, que vocês já ouviram falar da IBM, e prevê grandes flutuações no nível de glicose com uma antecedência entre 10 e 60 minutos, possibilitando uma regulação do nível de insulina precocemente. Foi criado um fórum internacional, que é o Artificial Intelligence Medical Devices, no qual nós temos brasileiros participando, e a função dessa entidade é entender e regular todos os aplicativos, todos os devices que são utilizados com a inteligência artificial. Nós temos esses brasileiros aqui participando desse fórum, dessa entidade, e todos fazem parte da Anvisa aqui no Brasil. Então, quais são as áreas de atuação da inteligência artificial hoje? Hoje nós atuamos na radiologia, na neurologia, na patologia, na dermatologia, na oftalmologia, na gastro e na cardiologia, na interpretação de imagens ou ajudando a fazer o diagnóstico, com publicações validando essa utilização. E vocês podem ver que até 2018, que foi o último dado que eu tenho, você vê que as grandes empresas elas estão indo atrás das aprovações do FDA sobre devices ou sobre softwares ou sobre atuações de inteligência artificial para healthcare. E o que vai chegar? Qual vai ser o nosso futuro? Na verdade, o futuro, eu acredito que, assim, com todas essas informações que são geradas através de mídias sociais, genética, biosensores, avaliações de sistemas imunes, até sua microbiota, anátomos patológicos, sensores ambientais, a sua atividade física, o quanto você dorme, como você come, medicações, exames, etc., todos esses dados vão ser analisados por uma inteligência artificial e, com isso, vão sair orientações que devem ser seguidas para você ter uma saúde melhor. Me lembra muito isso, a gente já faz isso hoje. Na verdade, a gente faz, só não executa. A gente fala bastante e acaba não executando. Mas essa orientação vai ser baseada em dados e vai ter comprovação. Então, a chance de você ter algum problema vai chegar com um percentual correto se você não mudar a sua atitude, o seu hábito de vida. E qual a intenção de utilizar a inteligência artificial? Em vários segmentos. Foi feito esse artigo é muito interessante de vocês lerem, foi feita uma correlação entre o uso da inteligência artificial nos carros, que também é uma grande questão que está sendo estudada no mundo. Ou seja, quando não tem automação nenhuma, é o que nós executamos hoje, a interação médico-paciente. Quando você tem algum nível de assistência, ou seja, ele fornece dados, ele ajuda você levemente, você já tem a introdução da inteligência artificial, no entanto, você não perde o domínio do médico sobre o paciente. Uma automação parcial, ou seja, que é um nível 2,
no carro, ele já combina uma automação entre velocidade e ele corrige a sua manobra, ele corrige a sua saída de pista, por exemplo. Isso também pode ser feito com a inteligência artificial, no qual, assim, uma conduta ou uma medicação ou uma prescrição que não está totalmente de acordo é avisado pela inteligência artificial. Olha, esse talvez não seja o melhor parâmetro, ele avisa o médico. Uma automação condicional, no qual aqui nós já temos uma maior automação da inteligência artificial, no qual ela já executa e sugere fazer exames, tratamentos, e tem uma menor interação do médico, no qual só vai supervisionar, só vai entrar em ação se tiver necessidade, a exemplo do que acontece no carro. Uma alta automação, ou seja, a inteligência artificial, ela faz tudo, e o ser humano só entra em atuação se vê que a coisa vai dar ruim. Então, ou seja, vai acontecer alguma coisa grave, o ser humano vai lá, entra em alteração. E totalmente automatizada, ou seja, o ser humano nunca entra em ação. O paciente fica sob tratamento da inteligência artificial. O artigo fala, e eu também concordo, que provavelmente nós nunca vamos chegar nisso daqui, no totalmente automatizado. Possivelmente vamos chegar no nível 3. Eu acredito que no nível 4, no qual o médico só vai intervir quando o tratamento está indo para um lado muito errado, eu acho pouco provável que isso aconteça. E não se fala em inteligência artificial se você também não atualizar para um dos melhores benefícios, que é a cirurgia robótica. Então, quando nós falamos hoje de cirurgia robótica, olha só a quantidade de termos que nós temos quando nós falamos em robô. Nós temos robô, bot, cobot, android, automaton, drone e assim por diante. Então, são termos que cada vez mais vão ficar presentes na nossa linguagem, principalmente dos cirurgiões que vão se utilizar da cirurgia robótica. Qual foi a origem do termo robô? Ele foi concebido em 1921 e ele vem da palavra tcheca robota, que significa trabalho. Então, sugiro todos a vocês lerem o livro Eu, Robô, do Isaac Asimov. É excelente esse livro, ele é considerado o pai da robótica avançada, do cérebro positrônico. Também tem um filme com Will Smith, mas o robô que eu mais gosto é o Terminator, com Sylvester Stallone, com o Arnold Schwarzenegger. E o primeiro robô lançado foi em 1985, no qual foi uma plataforma para realizar biópsias neurocirúrgicas, no qual simplesmente era um braço automatizado para aumentar a precisão da biópsia. Em 1982, teve uma evolução e foi criado um sistema que é o Robodoc, no qual auxiliava cirurgiões de quadril a realizar a prótese de quadril, que ele utilizava pontos de referência no osso do paciente, baseado em tomografia e baseado também na colocação de sensores, e ajudava o cirurgião simplesmente a angular a sua mão da maneira correta para ter esse corte correto para a cirurgia de quadril. Em 94, foi lançado esse braço mecânico, o braço robótico, que foi o AESOP 1000, depois evoluiu para o 2000. Qual a diferença? O 1000 ele era movido através de pedais. O 2000, que veio 2 anos depois, ele já era movido através de comandos de voz. Então, isso possibilitou o cirurgião trabalhar com as 2 mãos e ter um terceiro braço robótico movido por comandos de voz para realizar a cirurgia. Em 98 foi lançado o Zeus, que foi o primeiro sistema de cirurgia robótica, no qual o cirurgião ficava com 2 controles, vendo uma tela 2D, uma tela plana, e 3 braços automatizados realizando a cirurgia. Nesse mesmo ano, também foi lançado o robô Da Vinci, da empresa Intuitive, e em 2000 foi aprovado pela FDA para realizar cirurgia laparoscópicas, e de 2000 a 2019 já tem mais de 5.000 unidades distribuídas pelo mundo, com mais de 6 milhões de cirurgias realizadas. Hoje o modelo tem 4 braços robóticos,
no qual o cirurgião fica numa plataforma imersiva, no qual ele consegue ver em 3D e você tem a necessidade de 2 assistentes junto ao paciente para realizar a cirurgia. Quais são as vantagens e desvantagens da utilização da cirurgia robótica? Então, nós temos um aumento da visão, da percepção visual, nós temos também aumento da manipulação e destreza, porque os braços robóticos conseguem fazer movimentos que nós não conseguimos. Isso daí ajuda muito na dissecção, na homeostase, na manipulação dos órgãos e principalmente na precisão. Você perde aquele elemento que depende da sua mão estar firme para realizar pequenas dissecções de nervos, artérias ou veias, por exemplo. E também o posicionamento do seu corpo, que você não fica horas de pé numa posição realizando a cirurgia, você fica, teoricamente, de uma maneira mais confortável realizando a cirurgia, mas todas essas vantagens também têm as desvantagens, como, por exemplo, usar um braço robótico, você perde a percepção de tato, por exemplo, de pressão, de consistência. Isso daí, com coisas que nós cirurgiões aprendemos, é muito interessante, muito importante durante a cirurgia. Vou mostrar para vocês um videozinho curto do futuro da robótica. Será que nós vamos chegar? Eu acredito que nós já estamos muito perto disso daqui, no qual, através de meios holográficos, você consegue executar cirurgias à distância, utilizando braços robóticos em pacientes que não se encontram na sua frente. Então, praticamente isso já existe, não utilizando meios holográficos, mas isso já existe através de videoconferência, no qual cirurgiões à distância conseguem realizar cirurgias de especialistas. E um dia talvez nós cheguemos a isso, no qual máquinas totalmente automatizadas realizarão os procedimentos que você pediu. E com isso ela tomará todas as decisões baseadas em diagnósticos ou baseadas na solicitação do procedimento para que possa acontecer. Só que tem um problema. Legal, vamos usar a robótica e a inteligência artificial para fazer a cirurgia. Mas já tem artigos e tem muita gente pensando, legal, e como é que é a regulação disso? Então, a regulação, esse artigo também ele é muito bom para quem tiver interesse, na verdade é quase um artigo praticamente é um artigo de direito, no qual ele usa três termos, accountability, liability e culpability. Ou seja, accountability é a capacidade de você explicar as suas ações, ou seja, o ser humano é capaz de explicar as suas ações. E o robô ou a inteligência artificial também é. Ou seja, é só você seguir lá o log, tudo que foi feito é relatado, você consegue registrar as suas ações. Só que aí entram 2 problemas. Liability, ou seja, liability, se você pegar os 3 termos e colocar na tradução, vai aparecer como culpabilidade ou culpa, mas tem diferença. Liability, pela legislação, é quando você consegue responsabilizar alguém, ou seja, de maneira que você precisa ressarcir financeiramente aquela pessoa pela responsabilidade. E o robô, mesmo que ele seja autônomo, ele não pode ser responsabilizado por suas ações ou omissões no caso do dano a algum paciente. Então, ele não vai conseguir indenizar a vítima. E, na verdade, essa repercussão, essa culpa, vai para quem? Será que vai para o fabricante? Vai para o operador? Vai para quem fez a manutenção? Será que vai para a instituição que comprou a máquina? Então, isso nós temos que pensar. E o culpability, na verdade, é a capacidade daquela pessoa, do robô, admitir a culpa, ou seja, ela ser culpada juridicamente e, por exemplo, servir uma pena, ser presa, digamos assim. Então, a culpabilidade está relacionada à punição. E um computador, ele não pode ser punido por quê? Porque hoje eles não têm o conceito de
liberdade civil. Então, consequentemente, essa culpa irá para alguém. De novo, o fabricante, quem faz a manutenção, quem estava mexendo no momento, a empresa ou a instituição que comprou o robô. Vou encerrar por aqui, porque o tema é longo. Nós teríamos outros 2 temas que são interessantes, talvez um dia eu converse com o Germano, mas é para falar sobre simulação digital na saúde, a utilização de gêmeos digitais, nos quais a gente faz uma simulação digital de uma pessoa inteirinha baseada nos dados médicos que ela apresenta, e essa simulação digital possibilita você a testar drogas, medicamentos, condutas, até mesmo fazer cirurgias para ver se elas vão dar certo. E também a convergência de mundo físico, biológico e digital na utilização de biomateriais que estão sendo desenvolvidos hoje, como, por exemplo, a produção de órgãos utilizando nanotecnologia, biomateriais e materiais sintéticos. Muito obrigado a todos. Está aqui os meus telefones de contato. Fico à disposição para vocês, para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado, Leandro. Excelente apresentação. Excelente apresentação. Foi extremamente abrangente e profundo. Você conseguiu sintetizar aí, em poucos minutos, uma série de conceitos que não são do dia a dia, da maior parte dos médicos, né, e dos profissionais de uma forma geral. É muita coisa numa aula só e tudo muito bem, muito didaticamente explicado, viu, Leandro? Excelente. Eu tenho um monte de perguntas. Na verdade, esse aqui é um simpósio, né, cara? Isso já estava na minha cabeça, a gente montar um simpósio especificamente de inovação e novas tecnologias, na verdade, aplicadas à saúde. Não, E cabe aí uma série de interfaces, né, com cada área dessa área. Tudo isso que você falou tem a ver com tele, né? Então, telemedicina de uma forma ampla, né? Telerobótica, telediagnóstico, né? Não, e não só isso. Por teleconsulta. exemplo, eu acho que eu vejo uma grande oportunidade para as instituições públicas, como o ISG, que estão se modernizando. Por exemplo, vamos pegar a cirurgia robótica. Cirurgia robótica, os centros de treinamento de cirurgia robótica hoje estão em hospitais privados que têm um professor ou um cirurgião experiente em cirurgia robótica ensinando ensinando cirurgia em pacientes privados. Ou seja, quando eles começam a operar, já se passaram, tem que ter uma curva de aprendizado muito longa. E nós temos essa metodologia que pode ser criando parcerias com a empresa, delas possibilitarem da gente utilizar isso em hospitais públicos, no qual o paciente vai ter um grande benefício de acesso a uma tecnologia que ele não tem, porque a cirurgia robótica é mais cara, mas quando você parte a utilização a partir do ensino e da pesquisa, ela não se torna tão cara pelo benefício que ela traz. Então, ir atrás das empresas, eu acho que é fundamental, porque vai ter uma demanda muito grande de residência em cirurgia robótica. Essa vai ser a residência, entendeu? Não vai ser residência em urologia, residência em gastro, residência em ortopedia, vai ser residência em cirurgia robótica. Isso daí já está começando a acontecer. Muito bom. Como eu falei, dá para a gente fazer um simpósio sobre isso aí, né? Então, são as questões legais, tem alguns colegas advogados e alguns médicos que também trabalham na área de bioética e têm se debruçado muito sobre essas questões bioéticas que você também levantou. Olha, LGPD, só LGPD daria uma tarde inteira, tranquilamente. Então, é muita coisa legal para a gente discutir. E, assim, eu não quero atrapalhar, eu quero ouvir primeiro os colegas aqui, antes de eu fazer algumas perguntas específicas. Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu gostaria de ouvir se os colegas tiverem alguma colocação, algum tipo de pergunta para o Leandro. Esse é o momento, pessoal. Bom, eu vou fazer, tá? Eu vou fazer algumas coisas aqui. Bom, em primeiro lugar, Leandro, assim, em relação ao que você tocou, nós precisamos, necessário, isso está sendo muito discutido hoje, da tecnologia 5G para permitir que essa transmissão de dados mais rápida, mais efetiva ocorra e aí esse novo passo aconteça. Então, não é à toa que existe uma batalha aí, uma guerra, na verdade, entre empresas de grandes nações desenvolvidas para serem as detentoras, né, as principais fornecedoras dessa tecnologia
No para Brasil e no outros mundo, né? países, no Brasil e no mundo. Então, tivemos agora essa semana um episódio que envolveu política, envolveu ministro, envolveu Senado, enfim, isso é uma coisa que está no dia a dia. Então, a gente compara muitas vezes o 5G, quando a gente fala de transmissão de dados, hoje equivaleria, se fosse uma guerra, à conquista do espaço aéreo de uma Isso determinada mesmo. zona de batalha. É Então, que eu a, estou levantando essa... Pode falar. é que a capacidade do 5G, eu não tinha essa noção até conversar com os professores da Poli, na USP. A capacidade do 5G de transmissão de dados ela é tão grande, mas ela é tão massiva, que ela vai possibilitar que cada pessoa no mundo se conecte a 1.000 equipamentos, pelo menos. Ou seja, você pode ter 1.000 equipamentos conectados a você. Então, assim, é o seu fone de ouvido, é seu celular, é sua cama, é o banco do seu carro, é o próprio carro, é o GPS. Cara, pensa em 100 coisas. Eu desafio alguém a pensar em 100 coisas aqui de conexão que seriam interessantes para gerar dados para arrumar a nossa vida. E o 5G possibilita você conectar a 1.000. E a velocidade de transmissão é uma velocidade monstruosa, que vai possibilitar você ter a transmissão da onde foi gerado o dado para o local onde esse dado é analisado, aí ele verifica, volta a informação volta de novo, verifica centenas de vezes para ele tomar uma decisão em milissegundos. Ou seja, você não vai ter que, por exemplo, vamos pensar numa indústria automotiva, que tem lá os braços mecânicos trabalhando. Tem que ter um operador atrás de uma cabine blindada com um botãozinho de emergência para apertar, caso ele veja que o braço se descoordenou, está indo na direção e vai arrancar a cabeça de um funcionário. Então, tem um delay entre a pessoa ver, pensar e apertar o botão. Com o 5G, essa interação que viu que alguma coisa saiu do lugar, a máquina, a inteligência artificial, já verificou centenas de vezes e ela consegue parar o processo antes que isso aconteça, mais rápido que o ser humano, entendeu? Então, essa Eu acho capacidade. isso fantástico. Do ponto de vista, a evolução é inegável e isso não tem dúvida, isso vai avançar em todas as áreas. O que eu estava falando justamente em relação eu comparei com uma guerra, um espaço aéreo, é porque você tocou em outros assuntos que na minha visão, vão um pouco além da liability, né, em relação ao indivíduo. Houve uma falha. Estamos sempre pensando aqui numa falha mecânica, numa falha do algoritmo, Sim. ou algo que aconteça e, assim, é como hoje o nível de automatização que existe na aviação civil, por exemplo. A gente sempre compara, quando a gente vai entrar em tecnologia aplicada para a saúde, a gente usa a aviação civil como um paradigma da responsabilização. Então, por exemplo, você tem sempre aqui, olha, se você pegar como foi a aviação da década de 30 para o que é hoje em 2021, o nível de tecnologia embarcada, de automatização e de processos que acontecem de forma independente é enorme. Então, só facilitou, aumentou a segurança enormemente, diminuiu muito a incidência de falha humana. Porém, quando há uma falha, mesmo assim, você tem lá sempre dois pilotos, o piloto e o copiloto, porque a questão da responsabilização. Então, alguém tem que assinar por aquilo ali. Quem é o responsável pela condução e pela gestão dessa nova tecnologia? Tem lá o piloto e o copiloto. Então, isso acontece também na medicina. Eu acho que vai seguir dessa forma. Então, vai evoluir muito. Nós vamos ter alguns Wazes da medicina. Imagina a quantidade de falha humana que acontece em atendimento de emergência. O WISG não estava... Atendimento de emergência. Falhas cognitivas que acontecem no algoritmo do cara que está avaliando o cara que chega com falta de ar. É o pior cenário. É o pior cenário. Do médico é o PS. E o é mais difícil. Sim, e é muito difícil. Quem trabalha no pronto-socorro? As pessoas menos experientes. Exatamente. Então, esse Waze da medicina vai ser bem-vindo, mas alguém vai ter que se responsabilizar. Que alguém vai dizer, puxa, eu tinha 90% de chance de ser uma gripe, mas na verdade era um linfoma. E aí quem que vai se responsabilizar por isso? Então aquilo pode ser uma ferramenta de apoio, mas nunca o fabricante vai querer ser aquele que vai assinar por um problema como aconteceria no robô. Então, realmente vai ter que ter alguém isso vai evoluir, Germano, para daqui uns 100 anos, cara, sabe? Décadas na frente a gente não vai ver. Mas que vai ser uma evolução, vai ser uma evolução. Entendeu? Vai começar se utilizando assim, em situações, vamos lá, vamos pensar assim, ó.
no meio do nosso Nordeste, ou na África, ou na Ásia, em locais inóspitos onde não tem atendimento médico? É melhor não ter atendimento médico nenhum, ou é melhor ter um robô que toma decisão? Entendeu? Vai começar com decisões assim, sabe? E aí, a partir disso, vai começar, poxa, não precisa ser tão longe assim, vamos trazer um pouquinho mais para a periferia. Vamos resolver o problema um pouquinho mais, até chegar nos grandes centros. Então, talvez seja alguma coisa nesse sentido. Outra coisa importante também que a gente vê bom, primeiro que existe um termo que foi cunhado que é Internet of Medical Things, né? Sim, IoT, né? sim, Então, sim. que fala um pouco desse universo que você trouxe para a gente aqui. E dentro desse universo, realmente você destacou aí logo no início uma iniciativa que é da Microsoft, na verdade, que é o Fire, em que ele demonstra justamente os gargalos que ainda existem para a implementação efetiva disso no nosso meio. Assumindo que o 5G já estivesse em pleno funcionamento em todo o mundo, ainda existe essa questão de, número um, da confiabilidade dos dados, porque é aquela história do garbage in, garbage out. Então, essa confiabilidade e essa interconectividade entre os diversos modelos de transmissão ainda é um problema. Essa força-tarefa da Microsoft, o Fire, está trabalhando aí com muita gente só tem gente de primeiríssima linha, mas ainda tentando resolver esse gargalo, que é um dos principais gargalos. E o outro, que é um ponto super importante, é a segurança física das pessoas. Com a internet das coisas, estou falando aqui o advogado do diabo, né? Que a gente fica deslumbrado com isso tudo. Mas a segurança física, você imagine essa interconectividade em que você pode ter a falha da máquina do algoritmo, ou você pode ter, aí eu estou fazendo o advogado do diabo mesmo agora, o uso deliberado dessa interconectividade agora de hardware para Sim, cometer crime, inclusive. Então, sim, o sim, sim. hackeamento, por exemplo, de uma rede, você pode desligar um device em que, se você está numa área alcançável, o device do indivíduo ele pode ser alcançado, você pode desligar. Sei lá, Tem até um monitorização episódio. cardíaca não vai verificar se o paciente teve um IAM ali, entendeu? Não, nós temos para marca-passos, desfibriladores, temos ventrículos artificiais, máquinas que você implanta e que elas são conectáveis. A gente usa Sim, telemetria para programá-las. exatamente. Então, em tese, você pode hackear aquilo e cometer um assassinato em tese. Sim. Você entende isso? Olha como é grave isso. Então, o nível de criptografia e de segurança tem que quintuplicar nesses casos, porque Por isso realmente. que hoje não é possível fazer por conta da velocidade de transmissão de dados. Com o 5G vai ser possível. Pois esse é o medo. Eu estou colocando aí um medo que nós temos, que se hoje o sujeito pode hackear uma conta e roubar nosso dinheiro, isso aí é um crime financeiro. Mas o Mas é crime que a de gente hardware. usa. Aí teria que chamar alguém da informática para falar, mas, por exemplo, hoje a gente Não, usa claro. chaves criptografadas de 8, 16 dígitos, não chega a 32, 24, 32, né? Não chega a 32 dígitos. Esses caras vão usar chaves criptografadas de 500 dígitos, entendeu? Tem blockchain, tem uma série de ferramentas que eles É, podem usar. Mas, de novo, veja, mas se a gente está falando que tem hacker que entra em sistema de segurança norte-americano, por exemplo, da é. NSA, O cara você entra entendeu o nível consegue hackear o FBI, né? Pô, os caras pegaram o tribunal nosso aqui das devidas proporções e trancaram todos os processos do STJ do Brasil, um leque. Que você não Então, sabe, assim, mas eu entrei no seu celular, eu tô vendo que você tá de bermuda por baixo da camisa aí, cara. Entendeu? mentira. Pois é, mas essa aí foi só uma provocação para a gente pensar no lado que vai avançar realmente, mas a quantidade de temas que têm sido discutidos em relação a como a gente vai poder implementar isso de maneira segura, né, para a nossa vida pessoal, inclusive. Então, sem falar na questão o quanto isso pode ser utilizado, por exemplo, esses dados, eles precisam ser utilizados, mas imagina isso na mão de uma seguradora de saúde. Né? Olha, Sim. esse cara aqui, você vai começar a ter um score, você vai ter que pagar mais caro porque você não está fazendo Paga atividade mais caro física. ou paga menos também. Ou você não entra. Exatamente. Também. Então, isso está no radar de todos eles, né? Isso Tá. aqui, Não, com as grandes certeza. empresas de Na verdade, tecnologia. hoje eles já conseguem fazer isso, né? Mas o que eu vejo são grandes oportunidades, se a gente tiver acesso e tiver interesse, de trazer a iniciativa privada para o setor público para começar a utilizar isso, entendeu?
Eu acho, na minha cabeça dá, é simplesmente questão, você chega hoje, a Stryker, eu vou falar da ortopedia, o Marco Aurélio, meu sócio, não sei se ele está assistindo aí, ele está participando de uma iniciativa com a Stryker, que é utilizar o primeiro robô ortopédico no Brasil. Ele está participando disso daí, que é para auxiliar em cirurgias de quadril. Na verdade, ele é um robô semi-automatizado, no qual ele guia o seu corte, ele não executa nada por decisão própria, mas ele corrige você. Se você está fazendo algum corte ali no fêmur ou no joelho, para uma cirurgia de prótese de joelho errado, ele trava e não deixa você fazer. Entendeu? Então, são coisas que estão evoluindo. Ótimo. Bom, pessoal, eu agradeço. Se alguém quiser fazer algum comentário ou pergunta, esse é o momento. Eu compartilhei com vocês, desculpa te cortar, Germano, eu compartilhei aí no bate-papo todos os artigos que eu utilizei para fazer a aula. Deem uma olhada, quem tiver interesse, tem umas coisas bem legais. E pode continuar, desculpa. Não, e agora é isso que eu queria pedir agora para você, fazer suas considerações finais e mais uma vez agradecer, Leandro, pelo tema. Foi extremamente inspirador, foi muito didático, você conseguiu sintetizar um mundo, né, e com muita profundidade, né? Então, meus parabéns pela apresentação, de verdade. E a gente já vai fazer aí, já vamos programar um simpósio, uma coisa mais ampla, para a gente discutir mais amplamente todos esses conceitos. Vale muito a pena. Ainda nesse ano a gente vai fechar um simpósio bem bacana, com vários nomes, pessoas que têm conhecimento em cada um desses subgrupos. Nós temos um network também muito forte aí em cada uma dessas áreas. Acho que a gente pode fazer um belo trabalho e trazer realmente essa perspectiva para a nossa realidade no ISB, né? Na implementação e validação de algumas coisas, desenvolvimento de novas tecnologias, novos processos através desses conceitos. Muito obrigado, viu, Leandro? Não, obrigado pelo convite. Vou dizer que é uma honra falar para vocês. Sempre que eu consigo assisto às aulas, só tem cara fera aqui, esse é o termo. Então, obrigado pelo convite, Germano. Fico à disposição de todos, e acho que a mensagem que fica, que também foi uma coisa que me pegou de surpresa, é que nós médicos, não podemos só pensar na parte médica humana, na parte biológica. A gente vai ter que evoluir para essa parte digital também. Gente, muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima semana. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.